Então, o sistema bancário brasileiro ele tem um controle sobre as instituições financeiras que eu acho que nenhum lugar do mundo tem, e foi um motivo de ter tido quebras de banco nos Estados Unidos. Se você lembrar, tem muito tempo que não quebra um banco no Brasil, porque o Banco Central nosso é o mais eficiente do mundo. Ele consegue ter todo o controle. A legislação do Banco Central sobre o mercado financeiro é muito eficiente. Então ele consegue se antecipar. Por que isso? Porque no passado se quebrou um bocado de banco e viu que o preço de deixar um banco quebrar é muito alto. A maioria das coisas que são criadas com o conceito de te dar mais tempo livre para você fazer o que seria mais importante para você. Então, acredito que a IA venha nesse sentido. Eu vou criar um modelo de eficiência a tal ponto que eu vou te dar a única coisa que você não compra, que é tempo. E com tempo na mão, você vai ter que saber administrar. E você vai usar para qualidade de vida, você vai viajar, você vai trabalhar mais, você vai ganhar mais dinheiro. Muita gente faz assim, eu vou fazer um intercâmbio de 1 ano lá fora. Muito legal. Mas tenta fazer um intercâmbio de trabalho, vai trabalhar 1 ano no lugar que esteja promissor, que esteja crescendo, que te dê oportunidade. Se não gostar, você retorna. Quando você está na idade nova, você tem tempo para errar. E a hora de errar é essa. Depois fica caro. Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, você fofoqueiro corporativo de plantão, você que está aqui neste podcast, o Era Uma Vez Podcast, desde o primeiro episódio. Você já acompanhou a gente aqui com muita gente boa, com muita gente legal, e hoje continuamos esta saga com muitas coisas curiosas, interessantes, então senta essa bunda na cadeira que o episódio de hoje está incrível. Claro, você já me conhece, mas vou me apresentar para você que ainda não decorou quem sou eu. Meu nome é Bruno Gonçalves, eu sou host desse podcast. Também sou palestrante, fui head de experiências no Hopi Hari, o país mais divertido do mundo, e como palestrante já atendi empresas gigantescas como Natura, Copersucar, Samsung, Twitter, Aurora, BRF, Volkswagen e muitas outras. E é esse cacife que me qualifica para estar aqui para falar com tanta gente legal. Este podcast é um oferecimento da Era, a empresa que melhora a experiência do seu cliente, melhorando a experiência do seu colaborador. E hoje estamos aqui com ele, que é diretor executivo de agronegócio do Banco Original, João César Magalhães Júnior. Seja muito bem-vindo, João César, ao nosso podcast. Bom dia, prazer estar aqui. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que a nossa audiência não está acostumada, mas eu tenho certeza que é muito curioso e que vai começar a povoar a mente desse povo, e talvez a galera vai aí te seguir e vai perguntar outras coisas para você. Mas antes de qualquer coisa, a gente está juntando aqui hoje dois mundos, né? O mundo do agronegócio, o mundo bancário, e este podcast foi criado inicialmente com o intuito de falar de experiência do cliente. E a gente gosta muito de pensar na experiência do nosso convidado. Agora vou pedir aqui nosso ponto eletrônico, se a gente tem aqui. Temos aqui, claro que temos, eu só não fui informado, agora fui. O que a gente sempre traz para o nosso convidado, que é um pontinho de experiência para você nunca esquecer da gente. É o seguinte. Para você, João, não esquecer da gente. Opa. A gente preparou para você um Funko para você colocar Muito na obrigado. sua prateleira. Você disse aí que você tem filhos. Provavelmente seus filhos conhecem esse estilo de boneco. É um Funko. É um estilo especial para colocar aí na sua prateleira e você não esquecer da gente. Muito obrigado, muito legal. Então, quando estiver em casa, quando colocar na prateleira, você tira uma foto e manda pra gente. Mandarei. Porque a gente quer ser lembrado por você. Agora conta pra gente, João, como que você caiu nesse mundo do agronegócio? Ou você veio primeiro do mundo bancário? Como é que isso se juntou na sua vida? Bom, o mundo bancário, eu entrei no mundo bancário na década de 90, em 92, mas oriundo de um mercado que não tinha nada a ver com o banco. Eu fiz Escola Técnica Federal na Bahia, sou baiano, estou em São Paulo desde 2008, e a Escola Técnica eu digo que foi um divisor de águas, porque a Escola Técnica é um modelo de ensino que o Brasil pecou em não incrementar, e não massificar, e não desenvolver.
E foi na escola técnica que eu digo que eu aprendi grande parte do que eu precisava para a minha vida profissional. Diversas culturas, diversas formas de você entender as dificuldades, lidar com todo tipo de adversidade, tanto das pessoas quanto da própria instituição de ensino. E isso deixou a gente bastante preparado. E digo que se existe um divisor de águas entre o meu sucesso profissional, te digo que a escola técnica tem um grande percentual disso. Maravilha. De lá entrei no Banco Nacional, passei alguns anos no Banco Nacional. O Banco Nacional, ele, como todos sabem, quebrou, foi comprado pelo Unibanco. Não permaneci no Unibanco e Banco fui Nacional é aquele que patrocinava do o Ayrton Senna, né? Senna, é o banco mais querido do Brasil. Foi durante muitos anos, até hoje tem um saudosismo muito grande. E de lá eu fui para o BCN. E no BCN eu fiquei quase 5 anos, quando foi também comprado pelo Bradesco. E eu optei não permanecer no Bradesco e fui para o Banco Safra, onde permaneci por quase 18 anos. E no Banco Safra a gente aprende realmente o que é banco, porque eu acho que ninguém mais do que o judeu sabe trabalhar com dinheiro. E ali realmente você passa a ser um bancário, mas com a visão do banqueiro. O que é que o banqueiro entende, o que é que o banqueiro quer e como que você tem que tocar o seu banco. Seu pequeno banco, que é aquela carteira, aquela regional, aquela diretoria que está sob sua gestão. O Banco Nacional, o Banco Safra, ele tem uma cultura extremamente peculiar, todos que trabalharam lá sabem, e quem não trabalhou tem muita curiosidade de entender, porque realmente na época a gente trabalhou direto com o fundador do banco, que foi o seu José Safra, que já faleceu, e ali você aprende como que um banqueiro de alto nível, de alto conhecimento, pensa e opera. E foi dali que a gente aprendeu e veio evoluindo e veio crescendo. Saindo do Safra, na saída do seu José, a gente acabou chegando num acordo. O seu José estava saindo do banco para a entrada total dos filhos. E os mais antigos alguns resolveram, pô, tá na hora de sair. E aí casou de ter uma boa saída do banco. E eu retornei para a Bahia pensando em fazer uma coisa que todo bancário pensa, que é tirar um ano sabático. Digo, puta, eu vou tirar um ano sabático depois de quase 20 anos de banco. E esse ano sabático durou em torno de 4 meses. E aí, de vir trabalhar no banco original com um amigo que eu já tinha, que foi colega de trabalho, acabou assumindo o banco como responsável por toda a organização, me fez um convite. E voltado ao agronegócio, que era uma coisa que eu sempre gostei, sempre cuidei, em paralelo com outros segmentos. No Safra você não tinha um segmento agronegócio, você tinha uma operação que você atendia a todo tipo de cliente. Mas eu sempre tive uma queda pelo agro, porque sempre me fascinou como que esse segmento funciona. E aí surgiu uma oportunidade de vir tocar, reformular, implementar e pôr em prática um segmento de agronegócio em um grupo do agronegócio. E aí, em cima desse desafio, estamos lá até hoje muito bem feito, uma equipe de primeira linha muito bem sucedida e o banco crescendo, e graças a Deus. Essa é a história de como hoje eu sou exclusivo agronegócio. E você tá lá no banco original desde... Há 8 anos, desde 2017. Então, esclarecendo para o pessoal que tá colocando as peças juntas aí, você falou de trabalhar com o agronegócio, num grupo do agronegócio. O banco original é do grupo JBS. Sim. Então, é um banco que já vem com um pezinho bem fundo. Tem uma raiz forte no agronegócio. Já no agronegócio. Sim. O Safra, você não trabalhava diretamente com o agronegócio, mas tinha alguns clientes que estavam nesse tipo de carteira. O Safra também tinha agronegócio, mas não era apenas agronegócio. Então você atendia indústria, serviço, comércio, você tinha uma diretoria também que era bem pulverizada, tocada pelo Brasil inteiro também, mas não era exclusivo do agronegócio. E talvez as pessoas que nos assistem, eu diria que 90% da população brasileira, você fala de agro, ela entende do que a gente está falando, mas aí quando a gente fala de um banco, tem um setor exclusivo para o agronegócio, ou para atender o agronegócio, talvez surjam dúvidas. Então, o que você faz, qual que é o seu dia a dia lá no original, tratando de agronegócio? Então, como que você ajuda essa galera do agro? Eu tô falando
de grandes empresas, como os meus queridos clientes da Aurora, ou eu tô falando do pequeno produtor? Não, o banco, ele também tem uma área de agronegócio, que eu sou o responsável, e ele tem outros segmentos, como qualquer outro banco. No agronegócio que a gente atua hoje, a gente atua basicamente voltado a grandes produtores, empresas ou pessoas físicas que produzam, que plantem, que colham, que transformem. Então, a gente atua hoje no segmento bem definido dessa cadeia do agronegócio. O pequeno produtor a gente não atende. É outra categoria. É outro perfil de cliente, porque a gente quer dar o atendimento ao agronegócio, a esses nossos clientes, personalizado. São atendimentos que a gente tem que entender o que ele faz, saber o que ele precisa e tentar da melhor forma possível orientar ele a tomar decisões corretas voltadas ao mercado financeiro. Então, eu tô falando literalmente dos meus clientes aí, por exemplo, Também. Aurora e Também. outras grandes empresas desse mercado. Qual que é o teu dia a dia, João, em trabalhar dentro de uma instituição bancária? E já já a gente fala sobre ser um banco digital ou ser um banco tradicional, mas dentro de uma instituição bancária, olhando para o agronegócio, olhando para essas empresas que trabalham com um setor específico. O agronegócio, ele hoje representa de 25% a 28% do PIB brasileiro. A gente tem um conhecimento muito fraco no Brasil do que é o nosso agronegócio. E muitas vezes, quando o brasileiro pensa no agronegócio, ele pensa no produtor rural das antigas. Aquele produtor que tinha o gado, que plantava a lavoura dele no fundo de casa, no quintal. Isso não é verdade. Hoje nós temos no Brasil o maior produtor de algodão do mundo, o maior produtor de soja do mundo, e estamos com a maior empresa de nutrição animal do mundo dentro desse país. Desculpe, não nutrição. Estamos com a maior empresa de proteína animal do mundo dentro do Brasil, que é o Grupo JBS. O que a gente tem que entender é, a gente tem que entender de agro para falar com agro. Então, hoje a gente tem gerentes espalhados pelo Brasil inteiro, que são gerentes que atuam em entender o cliente, visitar o cliente, conhecer a fazenda do cliente, conhecer a lavoura, conhecer suas deficiências e tentar encaixar produtos que sejam da melhor forma possível, atendam a esse tipo de cliente. Então, vocês estão literalmente dentro do cliente, dentro da indústria, para entender como que eles podem tomar crédito e produtos relacionados a crédito para fomentar o seu crescimento. É isso. Não só crédito, você tem políticas de hedge cambial, de hedge de commodities. A gente tenta entender a necessidade do cliente. Pode ser crédito também, mas pode ser outros produtos que os bancos no geral têm, que agreguem valor e que façam com que melhore o resultado daquele cliente. Aqui já veio uma dúvida na minha cabeça, que na minha cabeça era só crédito. Ou alguma forma de crédito, porque eu preciso de uma linha produtiva nova, porque eu preciso comprar mais terras, enfim, de N formas. Você falou de produto de câmbio. Como funciona, por exemplo, um produto de câmbio em qualquer banco, não precisa ser exatamente do original. Então, eu tenho uma relação com outras empresas ou fornecedores externos, e aí eu tenho que pagar em dólar, tenho que pagar em yuan, sei lá. Como funciona? Exatamente. O mercado, você tem produtos de câmbio pronto, você tem produtos de câmbio a prazo, você tem produtos de derivativos que acabam fazendo com que quem importe ou quem exporte comece a ter um hedge, que é uma garantia, uma segurança do que ele consegue fazer para o futuro. Então, você pode dizer o seguinte, eu tenho uma dívida em dólar para pagar daqui a um mês e eu acho que esse patamar de dólar ou ele está bom no meu entendimento ou eu tenho uma receita já dentro de casa para pagar a dívida de dólar daqui a um mês. E eu entro no mercado e travo esse dólar daqui a um mês no preço que ele está hoje. E eu consigo chegar sabendo exatamente quanto eu vou pagar daqui a um mês, daqui a 30, daqui a 60, daqui a 2 anos. Então, esse tipo de produto é um produto que o mercado financeiro ele oferta ao mercado. E o agronegócio ele é extremamente demandante desse tipo de serviço. É um crédito, porque você está dando um crédito a ele através do mercado de derivativo, mas é um crédito que é muito mais voltado à estratégia. Estratégia comercial, estratégia financeira, não apenas tomada de dinheiro para investimento para pagar conta. Então, nessa última alta do dólar, que a gente passou de 6,10, quem tinha um serviço de hedge cambial contratado pôde pagar suas dívidas em dólar
com o dólar travado a Sim. um patamar anterior. Sim. E quem tinha para receber em dólar, mais para frente, pôde travar nesse patamar mais alto que hoje ele já recuou. Então o dólar está 6,10, eu acho um bom dólar. Eu quero vender esse dólar para daqui 90 dias. Então daqui 90 dias eu vou receber 6,12, 6,11 e esse dólar está travado. Mesmo hoje ele estando a 5,70, você vai receber os 6,10 que você travou numa estratégia de hedge. Pergunta do mercado financeiro. Nessa estratégia, o banco está oferecendo esse serviço. Obviamente que o banco tem uma margem Spread, de ganho, um spread. Mas quem paga esse dólar? Se o cara tá pagando 5,70, o dólar tá R$6, alguém tá pagando esses 30 centavos. Quem? Você sempre que vende alguma coisa tem um comprador. E você tem um mercado que ele tem exportação e tem importação. Quem exporta quer o dólar mais alto, quem importa quer o dólar mais baixo. Então você simplesmente junta as pontas. Você tem que ter clientes que estejam nas duas pontas para que você possa estar fazendo essa intermediação. Banco nada mais é do que intermediação. O dinheiro do banco, ele é um dinheiro, um pedaço do acionista, e outro pedaço é o dinheiro que você deixa aplicado e que o banco acaba te remunerando e ele acaba arbitrando essa aplicação sua, emprestando para o cliente para ganhar mais e ficar com esse ganho financeiro. Dando uma olhada um pouco mais de cima, não só para o agronegócio, mas da importância do setor bancário para as empresas de forma geral, a gente tem uma visão, talvez da pessoa física, de que crédito, de que empréstimo é algo que você só usa quando está em necessidade. E no setor empresarial não é bem assim. As empresas se endividam para crescer. Como que você explicaria para quem está assistindo a gente, talvez um pequeno empresário, uma pessoa que começou agora, como que o setor financeiro ajuda a potencializar os negócios no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer economia? Eu acho que a primeira coisa que tem que desmistificar aqui é o seguinte: juro alto não é bom para banco, não é bom para o país, não é bom para o empresário. Não é bom para ninguém. Juro alto é bom para o rentista, para quem está com seu dinheiro ali aplicado e recebendo a remuneração, desde que a inflação esteja sobre controle. Juro alto real segura a economia, né? Segura a economia, mas para quem tem liquidez e quando você consegue ter essa rentabilidade, você tem realmente um momento de muita oportunidade de receita, de maximizar patrimônio. Então, o banco ele vive do spread, ele vive do que ele ganha acima do que é o custo financeiro de oportunidade, que para o mercado financeiro é o CDI. Então, assim, quando você vai fazer uma análise de investimento e que este CDI está muito alto, como é o momento atual que a gente vive, você tem que ter muito bem feito as contas que está fazendo, porque o retorno desse investimento provavelmente vai ser muito mais longo do que no momento que você investe com um juro mais baixo. Por outro lado, as oportunidades muitas vezes não esperam o juro baixo. Então, eu acho que a capacidade do cliente, do empresário, de analisar aquela oportunidade, aquele gap de mercado que pode existir, aquela chance dele fazer um negócio agora, que pode não existir daqui a 3 anos, quando o juro poderá estar mais baixo, ele tem que ter bons assessores, tem que ter uma boa equipe que consiga analisar e dizer: dá para ir porque o retorno compensa, a gente vai pagar a conta e a gente vai sair melhor do que a gente está entrando com esse empréstimo. Eu sempre brinco assim, o juro ele é alto a depender de que posição você esteja. Hoje, se você pegar um juro hoje médio, você vai dizer o seguinte: você vai cobrar o CDI hoje a 14%, vamos trabalhar com um juro de 20% numa empresa, trabalhando com 1,60, 1,70 ao mês de rentabilidade. O banqueiro tem coragem e te empresta a 1,50 a 2% ao mês, tá? Mas a pessoa física, se eu disser a você, me empresta 2%, você fala: não, é muito pouco, é muito risco eu não receber. Então, o grande mérito do sistema financeiro em qualquer lugar do mundo é analisar crédito. Então, você consegue, analisando o crédito, entender se aquele retorno daquele empréstimo que está fazendo, ele vai acontecer, se eu vou ganhar com aquela operação de crédito e se aquilo vai ser um negócio que não vai me trazer mais dor de cabeça. O que a pessoa física hoje não consegue fazer. Você tocou num ponto que eu acho fascinante, que é análise de risco, Sim. Análise desse crédito. E aí você me diz, eu tenho uma concepção que provavelmente está errada, que deve ser muito difícil para um analista, mesmo para um especialista, olhar para uma empresa, olhar para uma grande empresa também,
e saber se ela está pronta para receber esse produto de crédito. Porque, de qualquer forma, eu estou colocando, não deve ser R$ 1.000, né? Estou colocando milhões de reais de uma instituição financeira na mão de um cliente que provavelmente ele tem que multiplicar isso por 10 com seus lucros, com o que quer que ele faça, para devolver o spread para o banco. Como saber se eu devo emprestar para esse cara ou não? Tem a ver com histórico, tem a ver com mercado, tem a ver com acreditar naquilo que ele faz, tem a ver com acreditar na inovação que ele está propondo, na inovação que ele quer fazer. Ele tem uma trava do tipo, ele só pode gastar o dinheiro com aquilo que eu falar, ou ele pode mentir e usar em outra coisa. Enfim, como funciona isso para esse mercado? O crédito, ele é uma ciência, porque o crédito, na verdade, você analisa o passado para tentar enxergar o futuro. Então, quando você para pensar o que é fornecer crédito, para grandes empresas que são auditadas, tem exceções, tem grandes empresas auditadas, como aqui no Brasil foi o caso das Americanas, que tivemos surpresa, mas na grande maioria, as empresas auditadas, os números são fidedignos e você consegue enxergar, projetar, analisar e ter mais tranquilidade de colocar o seu dinheiro. Por ser muito mais fácil você projetar, o seu ganho é muito menor. Que as empresas conseguem te provar que dentro daquele business plan dela, daquela estratégia financeira dela, o seu dinheiro vai voltar. Se eu tenho uma tranquilidade, meu dinheiro vai voltar, eu aceito receber menos e ele vai querer pagar menos. Quando você entra para um mercado, que é a grande maioria do Brasil, que é o mercado mais informal, mesmo sendo pessoas jurídicas ou pessoas físicas, você começa a analisar basicamente o histórico daquele cara. A gente brinca aqui no crédito, você tem o principal balizador de crédito é caráter. É você entender se aquele cara, quanto tempo ele tem, quanto tempo o cara mora naquela cidade, quanto tempo ele está pagando as contas, quanto tempo a empresa dele existe e está ali. Porque isso demonstra que, no mínimo, ele está tentando. Ele está fazendo o possível para se manter no mercado. Só que num país como o nosso, com tanta instabilidade, o crédito está muito vinculado à garantia. Então, quando você olha, eu quero comprar um carro, você vai no banco, o banco fala, te financia o carro, mas o seu carro é minha garantia. Se você não pagar, fica com o seu carro, venda e quita a dívida. Então, num país com tanta instabilidade como a gente vive aqui, o setor de crédito, ele começa muitas vezes analisando qual a garantia que aquele cliente tem para dar. Então, o mercado imobiliário, você tem o apartamento, a casa do cliente como garantia se ele não pagar. E a evolução do crédito é este cliente, esta empresa, começar a ter capacidade de tomar dívida sem ter que fornecer tantas garantias quanto, porventura, ele forneça hoje. Então, isso acontece com o tempo. Você começa a ter informações mais claras, as coisas que você demonstram, os planos que você expõe, que é posto em prática, acabam se convertendo em realidade e você começa a ter um track record que você faz assim, eu vou emprestar dinheiro para aquela empresa, porque tudo que ele fez até hoje, ele se comprometeu e deu certo. E crédito é coisa muito, muito difícil de se analisar, porque você tinha época de pré-pandemia uma Selic a 2%, hoje você tem uma Selic a 14%. Então, o cara que investiu lá atrás, projetando um custo financeiro de 2, 3, 4%, hoje está em 14%. O negócio dele paga 14%? Não paga. Então, tudo isso são mudanças muito rápidas, dinâmicas, que o nosso mundo financeiro sabe se adaptar e sabe trabalhar com isso muito rápido. Acho que ninguém no mundo sabe trabalhar com mudança como a gente trabalha. O mercado brasileiro é diferenciado nesse sentido, né? Tanto que você vê grandes executivos do Brasil tocam empresas no mundo inteiro porque eles são multidisciplinares. Eles não querem saber só de uma vertente, de um pilar. Ele quer entender um pouco de tudo para saber onde é que ele pode agregar valor. E a gente falando de Brasil, deixa eu fazer uma pinça aqui talvez para fora do agronegócio e da pessoa jurídica. Qualquer pessoa que já pôs o pé para fora do Brasil, em qualquer circunstância, e teve que usar um cartão de crédito lá fora, ou usar o sistema bancário americano, parece que eles pararam em 1995. Né? Eu sou fã da Disney, comecei a trabalhar com palestras falando de Disney, e durante a pandemia eu tinha o passe anual. E eles falaram, vamos devolver o dinheiro, fiquem tranquilos.
Eu falei, tá bom. Quando eu vejo, chega um cheque na minha casa. Eu olhei pro cheque e falei, o que eu faço com isso aqui? Não faço ideia, tava lá todos os $1.000 e tantos que eles estavam me devolvendo. Você vai passar um cartão de crédito, é na tarja, Sim. não é no chip com segurança. Então, o sistema bancário brasileiro, eu tô errado em dizer que ele é um dos mais avançados do mundo, não? É o mais avançado. O sistema bancário brasileiro, ele é um sistema extremamente eficiente. Nenhum lugar do mundo tem o que a gente tem. Mas isso vem de uma história de muito dinamismo, de muita mudança, de muita intempérie que o mercado passou. Você, tempos não tão recentes, mas que todo mundo ouviu falar, se lembrar, na época do Collor, a gente teve bloqueio das contas. Depois disso, você veio com diversas crises, inflação que supera 20, 30, 40, 50% ao ano. O famoso overnight, que antigamente se aplicava dinheiro de um dia para o outro, maquininha para tabelar preço. Tudo isso fez com que o mercado financeiro brasileiro, principalmente o mercado bancário, se adaptasse muito rápido. E fora isso, o brasileiro era muito criativo. Então, Pro bem e pro mal. o golpe é uma coisa que sempre levou muito dinheiro do sistema financeiro. E os bancos foram se adaptando para evitar essas fraudes. Existe muito ainda hoje. Fraude cibernética hoje é uma coisa absurda. Mas quando você para pensar que muito do que se sofria no passado, você dá um exemplo, hoje não existe cheque sem fundo. Então, por quê? Não é que não existe, ainda existe, mas ninguém aceita um cheque hoje. Por que você quer me dar um cheque? Então, a conta, ela começa a ser feita na credibilidade. É o seguinte, manda o Pix, te manda um boleto, você paga, não pagou, não leva. Então, o sistema foi se adaptando. Antigamente, você tinha cheque que demorava 10 dias para compensar. Nos Estados Unidos ainda demora, até mais. Hoje, você faz um Pix que cai em 1 segundo ou menos na sua conta. Você paga um boleto que registra na hora que foi pago. Então, o sistema bancário brasileiro, ele tem um controle sobre instituições financeiras que acho que nenhum lugar do mundo tem, e foi um motivo de ter tido quebras de banco nos Estados Unidos. Se você lembrar, tem muito tempo que não quebra um banco no Brasil. Porque o Banco Central nosso é o mais eficiente do mundo. Ele consegue ter todo o controle. A legislação do Banco Central sobre o mercado financeiro é muito eficiente. Então, ele consegue se antecipar. Por que isso? Porque no passado se quebrou um bocado de banco e viu que o preço de deixar um banco quebrar é muito alto. Então, o sistema foi se adaptando para que eu consiga entender quando isso vai acontecer, para que eu consiga me precaver dessa situação. E aí vem investimento em tecnologia, bancos eficientes, tecnologia cada vez mais de ponta. O Pix está copiado no mundo inteiro. Então, a gente tem muita coisa no mercado bancário que está sendo copiada e não tem nenhum lugar no mundo que não seja mais eficiente do que nós somos aqui nesse sistema. Essa é exatamente a sensação que eu tenho. E nessas conversas de bar, às vezes sai um comentário do tipo, temos o melhor sistema bancário porque também temos os melhores golpistas. Então, você falou aí dos golpes que se desenvolvem por conta disso. Muita criatividade. E essa galera, eles estão sempre eu não vou dizer que eles estão um passo à frente, mas acho que o sistema bancário está um passo à frente, eles entendem como funciona e aí eles desenvolvem alguma coisa para isso. Eu vi esses dias, né? Tem aquele sistema dos bancos digitais de reconhecimento facial, e aí ele tem todo um algoritmo, inteligência artificial, para ver se não é uma foto, então ele identifica alguns movimentos. Mas já tem programador, dev brasileiro, que hackeia a câmera do celular, coloca um vídeo lá da Dona Maria com inteligência artificial e, em alguns casos, já consegue passar. Então, o banco já ficou para trás, agora tem que resolver esse problema. Porque no final do dia, quando isso vai judicializar, se alguém perdeu 50, 30, 40 mil reais num golpe, o banco vai tomar e o banco vai pagar, porque a justiça não vai deixar, ou geralmente não vai deixar isso cair na conta do CPF, da pessoa que tomou o problema. E é engraçado você pensar nisso, minha mãe já tomou um golpe assim. E o mais engraçado, ligaram para minha mãe falando que era minha irmã, tava voltando ali de um emprego nos Estados Unidos, então calhou muito bem, tiveram muita sorte com isso. E o banco ligou para minha mãe e falou, é golpe. A resposta do meu pai e da minha mãe foi, não, é minha filha. Não é golpe. E aí, mesmo minha mãe falando que queria transferir, o banco falou, vou tomar atitude, a sua conta está bloqueada. E não deixou transferir. Quando a fraude ela tem participação do sistema bancário dos bancos, ele honra. Ele vai atrás de... Ele tem estratégias para você poder honrar. Dificilmente o cliente fica
no prejuízo. Mas pensando nisso, também tem muita gente que fala, puta, o banco paga. Vamos armar um esquema que eu finjo que fui... Eu viro a você vítima quer. e... Então, tudo isso é uma evolução constante. É uma evolução constante. Você pensar que no passado a fraude era assinatura, você assinava errado para não passar o cheque. Então, as coisas vão evoluindo. Então, tudo isso não vai parar nunca. Porque cada vez que você cria uma barreira de segurança, alguém vai pensar em derrubar aquela barreira e você vai ter que criar uma nova barreira. O fato é, tá ficando cada vez mais difícil e tá tão difícil você hoje fraudar um banco como era no passado, que começou a se ter uma incidência grande do roubo do celular, que aí já não é fraude. Você passa, o cara bota a cara, ele vai, se saca o dinheiro, foi você. Você estava coagido, mas foi você. Ou o cara pegou seu celular aberto e fez os Pix e tirou. Isso demonstra que tá tão difícil você burlar para dentro do banco que eu estou tendo que usar alternativas fora do sistema bancário para conseguir levantando o dinheiro do golpe. Então isso é muito claro. Quando é assim, o banco paga? Depende, é caso a caso. É um estudo. Eu não trabalho com varejo, nunca trabalhei com banco de varejo. É uma ciência realmente bem diferente do Você estava falando mundo ali no off, né? Que é bem complexo. É bem né? complexo, é muito estatística, é muito calculatorial, é tudo. E assim, pode ser um golpe, pode não ser. Eu acho que os bancos devem ter uma área muito eficiente, tem uma área muito eficiente, que vai analisar se aquilo tem mais tendência de ser real ou de ser golpe, e aí ele toma a decisão de pagar ou não. Você dá um exemplo, seu cartão de crédito. Se você for clonado no cartão e comprarem uma coisa que não foi você, banco nenhum contesta mais. Ele vai lá, manda aqui, acessa, estorna Acabou. e acabou. Agora, puta, você digitou a senha. Não tem como sua eu te cara lá. tornar. Então, o sistema vai se autorregulamentando e ele vai se tornando cada vez mais eficiente e mais seguro. Eu entendo que no futuro esse tipo de golpe não vai mais existir. Vai acabar chegando no nível, isso é, por exemplo, que você vai ter tanta camada de segurança que você só vai sofrer se o cara botar na sua cabeça e você fizer o Pix, transferir o dinheiro, porque vai acabar. Hoje você tem celular que você, quando sai de casa, tem já bancos que sair daqui eu não faço Pix. Uhum. Então tudo isso são camadas de segurança que são criadas. Num país extremamente criativo. Eu queria trazer para você, não sei se você viu, provavelmente sim, não sei o nome da empresa, nem o setor em que isso aconteceu, mas foi nos Estados Unidos, que já é um sistema um pouco mais arcaico, né? Mas que a inteligência artificial, usaram um sistema de inteligência artificial para se passar por alguns executivos de uma empresa. Numa videoconferência. Exato, numa videoconferência, Autorizou uma disseram transferência. para o analista, olha, pode transferir sei lá quantos milhões de dólares. O analista disse, ok, transferiu e o dinheiro foi. É assim, não dá para julgar, não conheço os detalhes da operação, mas no Brasil isso nunca aconteceria. Porque nenhuma pessoa vai falar e vai acontecer. Tá bom, vou mandar. Entra na tela, digita o token, aperta a senha e transfere. Não existe você transferir dinheiro por palavra ou por e-mail, nada. Então, assim, de novo, nosso sistema é extremamente eficiente. No resto do mundo você ainda tem movimentos muito arcaicos no sistema financeiro. Tá errado ou tá certo? Quanto movimenta o mercado americano, quanto movimenta o nosso? Então, você para olhar hoje, a nossa reserva cambial é praticamente o patrimônio de um cara brasileiro, nos Estados Unidos. Mas que tem de patrimônio o que a gente tem de reserva cambial. Então, quando você para olhar, não tem certo ou errado. Tem que nós temos mais eficiência em alguns setores, como o bancário, e eles são muito melhores em outros. O mercado americano, o mercado bancário americano, ele olha para o Brasil para fazer bench, para entender como funciona aqui e talvez implementar lá no mercado americano? Acredito que sim. Acredito que sim. Ele percebe que assim, é tão desproporcional os tamanhos dos mercados que é até difícil para grandes executivos, grandes corporações olharem para um banco digital como Nubank, um pequeno, e dizer, puta, os caras estão fazendo certo. É assim, vamos copiar. Eu acho que acontece muito de uma situação corporativista que diz assim, cara, se eu disser que o cara tá certo, eu sou incompetente porque eu tô nesse mundo Sou muito maior. que sou muito, nunca olhei esse negócio. Então, assim, vamos com calma. Então,
o mercado corporativo, ele vive de competência, de eficiência, mas vive muito de política. Política interna. Eu aceitar que um cara muito menor É muito está muito melhor. melhor é complexo. Então, vamos falar disso. Vamos falar de mercado brasileiro do muito menor, muito melhor. Há um tempo atrás, imagino eu que liderado pelo Nubank, surgiram os bancos digitais. Sim. Eu lembro que eu fui, obviamente não fui o número um, deve ter sido quem criou, mas eu, assim que eu vi isso, jovem, na faculdade de engenharia de computação, falei, nossa, coisa maravilhosa. Você passa o cartão e tá na hora na sua fatura. Você paga, mesmo na época com TED e DOC, e você consegue ver as coisas na hora. E aí surgiram os bancos digitais, e aí, imagino eu, que o banco original seja um banco digital, ou não. O original foi o primeiro banco digital do Brasil. Maravilha. Pronto. Dito isso, alguns anos atrás, o grupo criou a PicPay. O PicPay é do original. PicPay é do grupo JBS. Maravilha. Criando-se o PicPay hoje faz o varejo da pessoa física, é digital, um banco digital, Uhum. uma carteira digital. E o banco original hoje não é mais um banco digital e é um banco de atacado. Entendi. Então você tem as duas vertentes. Um dia foi Foi digital. o primeiro do Brasil. Ótimo. Mas voltando ao banco digital, é uma coisa que até para nós que somos meio dinossauro do mercado antigo, ninguém acredita. Eu nunca acreditei em banco digital. Eu fazia assim, cara, não vai ter poder para competir com os gigantes. Itaú, Bradesco, Santander, Citibank, não vai. E está provado que funcionou e deu certo. Muito porque eu acho que se eu tiver que estar assim, puta, onde é que eu errei na minha análise? Nas gerações. A minha geração não enxerga o digital. A sua e a geração que está chegando, ele viu praticidade, ele viu velocidade, baixo custo, e ele viu que está na ponta do dedinho dele. Para a gente, banco sempre foi aquele lugar que eu vou lá falar com o gerente, depositar um cheque, sacar um dinheiro. Então, a estrutura física sempre teve muito delineada na cabeça de nós que somos mais antigos, como o banco. E aí sim tem que dar um mérito muito grande para quem apostou e quem fez. E no mundo inteiro hoje, os bancos digitais são a realidade e estão crescendo. Você vê o Nubank como vem, o próprio Inter fazendo um belíssimo trabalho. E bancos grandes sofrendo para poder reduzir custo, estrutura. Quanto tempo tem que você não é numa agência bancária? Faz tempo, hein? Então, assim, para que precisa? Mas tem gente que vai. Tem gente que vai lá sacar o INSS, vai lá sacar a sua aposentadoria. Então, é um Qual que é o movimento. equilíbrio Tem entre que esses ter um dois? equilíbrio. O grande detalhe é: o cara que precisa de uma agência, o banco que precisa manter uma agência, ele tem um custo mais elevado. Então, esse custo mais elevado ele tem que ser remunerado de alguma forma. Eu acho que esse quebra-cabeça a gente está numa fase de transição que vai ser montado. E não é nada muito difícil. Você pega o Itaú, belíssimo resultado, crescendo ano a ano, explodindo ano a ano. Divulgou agora os resultados com e balanços realmente incontestáveis. Santander com bons balanços, Bradesco retomando o caminho de crescimento. E aí você percebe que todos esses bancos mais antigos se adaptaram. E eu acho que para frente a gente vai ter um duelo bem legal de se assistir nesse mercado, que é os bancos digitais que cresceram e têm muito cliente, mas via de regra tem menos produto, e os bancos tradicionais que se transformaram em digitais e estão conseguindo tirar esse atraso da tecnologia e via de regra tem mais produto e mais a oferecer. Então eu acho que o mercado vai daqui para frente se ajustar e é uma briga boa de ver. Tanto que bancos digitais pequenos estão acabando. Você vê que antigamente tinham vários. Hoje você tem bancos digitais que tem foco em... Você pega lá o PagSeguro, ele tem um banco que é focado na operação dele do Mercado Livre, de dar dinheiro no Mercado Livre. E outros bancos nessa linha. Mas o banco digital voltado a mercado, voltado à rede hoje, você vê que não são tantos mais. E eu vejo uma oportunidade, digamos assim. Eu comecei lá, criando uma conta digital, no banco digital e tudo mais. E eu, como saindo da adolescência, começando na faculdade, para mim, a minha preocupação era simplificar a minha vida. Mas mesmo a minha geração, que eu acho que é a geração
Y, talvez. Ela começa a ver agora, eu começo a ver agora, a necessidade de criar um relacionamento com o banco que esses bancos digitais normalmente não me proporcionam. E aí eu sinto falta de pegar o telefone e falar com o João, de falar com o Lucas, de falar, Lucas, tá uma desgraça isso aqui. Me ajuda aí. Ó, eu preciso comprar uma casa. Você tá me dando um crédito de 50 mil. Eu não compro nenhum up. Me ajuda aí. E aí o cara pode lutar por você. Ele pode até mentir, tá? Mas ele vai lutar por você lá dentro. E hoje eu vejo os bancos digitais, e eles atendem muito bem uma parcela importante da população, presos no algoritmo. Sim. E eu me vi algumas vezes quando eu precisava de... Eu vou viajar. Poxa, meu limite está tomado com o dia a dia. Queria um pouquinho mais de limite. Aí você vai lá na plataforma, não tem mais limite para você. É a mágica da conta do risco do crédito. Não tem mais limite para você. Se eu pudesse, eu pegava o telefone e falava com alguém. E eu tentei. A resposta desse alguém no banco digital para mim é: senhor, quem decide é o algoritmo. Eu, não é possível. A minha resposta foi: não é possível que não tenha alguém aí dentro que aperte um botão, que veja que eu nunca atrasei uma fatura, que aperte um botão e diga, o Bruno paga, coloca aí mais 3 milzinho de limite pra ele. E não tem. Nem que tenha no banco tradicional, não tem o cara que aperta o botão, imagino eu, se não for o, sei lá, o dono do banco. Mas pelo menos tem a sensação de que alguém tá te olhando, né? Não tem. Eu acho que o mercado, ele tem diversos segmentos que são atendidos. Talvez você esteja num banco digital, num segmento que não seja o perfeito para você estar. Uhum. Porque você diz o seguinte, um banco como tradicional, que você consiga falar com o gerente, sempre tem alçadas decisórias de crédito. Então você vai dizer o seguinte, cara, sempre paguei em dia, estou fazendo uma viagem, paguei minha passagem, estou aqui, preciso de um extra limite por 160 dias, 180 dias. Ele vai dizer, puta, eu conheço, vou lá, pode dar. Ele tem alçada para dar. Só que você precisa conseguir chegar nessa esfera de decisor. Que no banco digital, o grande foco do banco digital é te oferecer um serviço bancário com um custo menor do que o banco tradicional. Custo para o dono do banco, para o banqueiro. Então, se eu vou ter gerentes para te atender, agências para te atender, e vou estar pronto para atender, todo mundo queira falar comigo, eu não sou um banco digital. Porque isso vai aumentar muito o meu custo. Então, você tem aí os bancos fortalecendo muito as esferas private, esferas de clientes com mais potencial de renda, e dentro disso você começa a chegar onde você precisa. Por que eu vou ter lá 100 pessoas para atender no Nubank um segmento que o cara movimenta comigo R$100 por mês, R$200 por mês? Eu não preciso. Mas, pô, esse cara já movimenta 10, 15 mil, esse cara eu tenho que ter um segmento. E o Nubank está criando isso. Eu acho que tudo é uma fase de adaptação. Eu vi o Nubank criando um segmento novo, acho que... Ultravioleta. Isso. Que é o quê? Puta, eu não vou deixar esse cara embora para um Itaú, para um Bradesco, para um Santander. Eu vou atender ele aqui dentro, porque esse cara é importante para mim, ele me gera receita. Porque no fim da linha, é saber o seguinte, quanto que aquele cliente me gera de receita e se vale a pena atender ele de forma diferenciada. Se não for assim, você não consegue saber a matriz de resultado e de custo na operação. A gente discutiu esses dias aqui com um dos fundadores da V4 o conceito de LTV. Então é o quanto ao longo do tempo esse cliente me traz resultado. Né? Eu acho que o Nubank, os bancos digitais como um todo, o PicPay, tem uma gama de clientes de gama, eles vão ter muito, eles vão ter uma vantagem competitiva futura violenta. Porque geralmente quem entra nesses bancos entrou pela facilidade de você abrir uma conta. Você vai abrir uma conta em alguns bancos hoje, o cara te pede pra você ir na agência ainda, banco físico. Ou se você for abrir digital, o cara te pede um documento. Nos bancos digitais, você vai abrir digital num banco tradicional. Nos bancos digitais, a sua abertura de conta é quase que instantânea. Só que ele abre a conta e ele está te bancando, porque você no início não tem nada. Você às vezes nem movimenta a conta e a conta custa dinheiro. Manter uma conta no banco custa dinheiro. O que é que acontece? Essa população hoje, que é uma população de uma renda ainda não representativa, ela vai crescer, vai produzir, vai trabalhar e vai gerar patrimônio e vai gerar renda. E onde que ela tem conta? Quem deu a primeira conta para ela? Eu brinco que eu, quando eu era estudante, a primeira conta que eu tive foi no Banco Real. O Banco Real tinha uma conta estudante.
E eu não esqueço disso. E até pouco tempo atrás eu trouxe a conta, porque foi a primeira conta que eu tive no Banco Real, que foi o único banco que me dava uma conta sem eu ter 18 anos e sem eu ter renda. Então, tudo isso vai criando uma memória afetiva que daqui 30 anos você vai estar aqui, com fé em Deus, milionário, e vai dizer, puta, quem me ajudava era o Nubank, eu vou continuar nele. Reciprocidade. E essa gama de clientes que hoje está chegando nesses bancos digitais, como acontece no mercado há milhares de anos, eles vão se tornar potenciais consumidores e vão precisar de banco, e vão comprar uma casa, vão comprar um carro, e vão aplicar dinheiro. Então eu acho que nos próximos 10 anos, 15 anos, a gente vai entender realmente como que esses bancos vão se comportar. Mas eu acho que pegou para ficar e é um caminho sem volta, e os bancos tradicionais têm que se adaptar. Quem viver, verá. E o nosso mercado ele é muito dinâmico, a gente já falou sobre isso, e os nossos golpistas continuarão dinâmicos. Muito dinâmico. E o mercado vai se adaptar para as coisas ficarem cada vez melhores. Esses dias, por exemplo, eu vi um dono de um grande evento que eu costumo palestrar, que é o Alexandre Weimer. Ele mostrou uma funcionalidade de um banco, acho que é um banco digital, acho não, tenho certeza, tem que ser, que você faz Pix por WhatsApp. Fico um pouco receoso. Como assim? Quem garante que sou eu? Com que senha? De que forma? Mas ele fez o Pix, mostrou lá o Pix caindo. Então, o céu não é o limite. Não. Tem muitas coisas novas para acontecer. E aí, entrando nessa seara de qual será o futuro, e aí falando de banco pessoa física, falando de original para o agronegócio, falando de bancos em geral, como você vê o futuro dos bancos no Brasil, no mundo, com a chegada da inteligência artificial, com a chegada da tecnologia que cada vez que você olha tem uma coisa nova acontecendo. Ontem, por exemplo, testei uma IA que ela é desenvolvedora. Eu pedi para ela criar um CRM para os meus clientes, para eu colocar lá meus clientes de palestra, e em 2 minutos ela criou um CRM inteiro. Então, que antes você pagaria o quê? 10, 15, 20, 30 mil reais para um dev passar uma semana, um mês fazendo. E fazer mal feito. E fazer mal feito. Como é que você vê o futuro? Difícil. É um exercício de futurologia. Difícil. Não pedimos assertividade, mas quero entender a sua visão. Você pensar que a gente tem o quê? 2008, a gente tem 17 anos que foi criado, que surgiu o primeiro celular, O iPhone, e o que mudou em 17 anos, que a gente não lembra mais como pede um táxi, que a gente não sabe mais como pede comida, é tudo iFood, é tudo... A gente não sabe como é que vai viver. Não sabe mais ver isso. Então, assim, se em 17 anos se mudou tanto, o que será dos próximos 5, 10 anos com esse advento da IA? Eu entendo pouco, gosto de olhar, gosto de ver, mas eu acho um negócio que ele ainda está numa fase de evolução tão rápida que vai se mudar de uma forma tão abrupta na nossa vida que eu não consigo mensurar. Eu acho que você pega assim, uma coisa que eu entendo é as 5 maiores empresas do mundo não falam de outra coisa. Então, é muito representativo. E vai ser uma mudança bastante conceitual. Vai mudar o conceito de todo mundo. A gente vai mudar a cabeça de como fazer. Você pensar em 2015, você pedir um Uber no celular já era um absurdo. Imagina agora você dizer assim, puta, eu vou ter uma reunião amanhã. Aí ele já programa o Uber, já sabe a hora que tem que ir, já te avisa que o Uber está chegando, já manda para você o que é que você vai fazer na reunião, já olha, já grava a reunião, já faz oratório. É impensável o que pode acontecer. Com certeza vai acontecer muita coisa. Mas vai continuar precisando da gente pensando. Com certeza. Eu acredito que a tecnologia... E eu, como engenheiro de computação, minha formação tá lá, guardadinha. Não é o que eu uso hoje para ganhar dinheiro, mas tenho muito carinho pelo que eu aprendi. Eu não acho que vai haver a revolta das máquinas. Não. Até porque eu sou um pouco mal educado com o ChatGPT. Tenho que pedir desculpa para ele. Mas a minha vida é completamente diferente nos últimos anos, com o advento e com a utilização do ChatGPT. Por exemplo, eu sabia que eu vinha te entrevistar hoje de manhã, peguei um trânsito um pouco mais longo para vir para cá. No caminho, eu fui conversando com o ChatGPT sobre você. Eu coloquei lá quem era você, coloquei seu link do LinkedIn, coloquei sua biografia que a gente preparou, que a produção preparou, e fui perguntando pro ChatGPT
quais eram possíveis avenidas de conversa que a gente podia ter aqui e aonde eu podia perguntar uma coisa, se fazia sentido eu perguntar outra. E não é que ele foi digitando, ele foi conversando comigo. Você podia ter me ajudado, tinha que ter feito a mesma coisa, né? Cheguei aqui sem ter esse preparo. Mas eu acho que vai mudar muita coisa. Principalmente, eu acho que vai tornar nossa vida mais eficiente. Porque tudo que você olha hoje, que foi criado, eu tenho assim, nós que temos uma cabeça mais... Eu digo que nossa geração de 70, 80, é uma geração que é extremamente privilegiada. Porque a gente sabe o que é um orelhão e sabe trabalhar num celular. No celular. Então, assim, a gente tem o privilégio de saber e acompanhar essa mudança que foi feita rápida. E isso ajuda a gente, muitas vezes, na experiência para a tomada de decisão. Mas eu acho que tudo que foi feito hoje, que a gente observa, foi feito para fechar um gap. Então, o gap, quando você olha o Uber, ele fechou um gap de tempo. Eu demorava para pedir um táxi, não sabia que hora chegava. O iFood, o gap de tempo. E a maioria das coisas que são criadas com o conceito de te dar mais tempo livre para você fazer o que seria mais importante para você. Então, acredito que a IA venha nesse sentido. Eu vou criar um modelo de eficiência a tal ponto que eu vou te dar a única coisa que você não compra, que é tempo. E com tempo na mão, você vai ter que saber administrar. Aí você vai usar para qualidade de vida, você vai viajar, você vai trabalhar mais, você vai ganhar mais dinheiro. Mas todos os sistemas hoje que são criados é para fechar gap de tempo. É para ser mais eficiente no menor tempo possível. E isso não vai mudar. Isso nunca mudou. Desde a roda, é sempre para você fazer com que o tempo seja maximizado. Porque não inventaram ainda a máquina para criar tempo. Então você tem que se virar. E não vão inventar. Não vão inventar. Nem sei mais, viu? Daqui a pouco vão inventar isso aqui e vão colocar esse corte do podcast, né? A gente falando que não vai inventar, eles inventaram. Mas eu não podia concordar mais com você nessa questão. Quando eu falo sobre experiência do cliente, então você atende a Aurora dando dinheiro para eles, eu atendo a Aurora falando de experiência do cliente, experiência do colaborador. E quando eu falo sobre isso, eu falo que você não vende o que você vende. Você vende o que o seu cliente sente quando compra ou quando usa o seu serviço. Então, por mais que você atenda o segmento do agronegócio, tem uma pessoa lá que vai assinar o contrato. Tem uma pessoa lá que vai falar, não, eu quero isso porque você quebrou meu galho. E geralmente o quebrar o galho de alguém, um trabalho, é você deixá-la tranquila para ela poder fazer outra coisa. Sem dúvida. Então, quando você fala que o Uber fechou um gap de tempo, é exatamente isso. O Netflix, como que você alugava filme antes? Vai na locadora, né? Gasta tempo de locomoção, 2 chega dias lá. para assistir, para devolver, senão paga multa. E se não rebobinasse, outra multa. Agora você pode ficar zapeando em casa 3 horas e não assistir nada. Pô, mas tá no conforto da sua casa. Por outro lado, o tempo que você assistia um filme era 2 horas. Hoje você pode passar 15. Então você está usando bem seu tempo. O mercado vai ser... O tempo vai dizer. O tempo vai dizer. O fato é, a venda, como você fala, o mercado, o comercial, no fundo, vou tirar um pouco a área de tecnologia, mas no grande maioria das outras áreas e segmentos, o comercial é o coração do negócio. Por quê? O comercial, ele tem 2 vertentes. Ou ele vende o que você precisa, ou ele te convence a comprar o que você não sabe que precisa. Então, com esse movimento, você começa a entender que um bom comercial tem um valor extremamente agregador no seu negócio. E não raras vezes, quando você chega numa empresa, o comercial é o cara que é mais bem remunerado. E eu acho que tem que ser assim, João. Não tenha dúvida. Ele gera resultado, não esquecendo que ele não trabalha sozinho. Ele tem que ter um apoio, um back-office, uma estrutura pronta para que ele faça. Mas o comercial, e aí comercial não é bancário, você vem desde o Steve Jobs, do Bill Gates. Qualquer é um comercial. é. É o cara dizer o seguinte, ó, você nunca soube que precisava disso. Pô, achei muito legal, cacete, vou comprar um negócio desse para mim. Eu digo sempre que tem umas coisas, a gente brinca, a gente quando viaja, você vai para países que tem mais... Hoje em dia não tem tanto, mas no passado você viajava para os Estados Unidos, você entrava naquela loja de eletrônico, eletrodomésticos, você fazia, cara, um abridor de lata elétrico. Você fala, puta, eu sempre precisei disso em minha vida. Você comprava, nunca usou.
Então, assim, é aquela coisa que você tem sensação de que nunca poderia ter faltado, que você sempre quis aquilo e você nunca tirou da gaveta. Isso eu acho que é uma venda eficiente, bem feita, porque o cara acaba te convencendo que você precisa daquilo. No nosso mundo, quando eu falo a você hoje, o mercado de agronegócio hoje é um mercado extremamente promissor. Se ilude quem acha que o agro é um produtor que ainda faz as coisas na ponta do lápis, acompanha o negócio dele no papel. O produtor rural, lógico, você tem um produtor de subsistência, que a gente não está falando dele aqui, mas o produtor rural, ele hoje busca eficiência, busca tecnologia, busca competência, mas principalmente, hoje, ele busca qualificação de mão de obra e de sistemas. E hoje você percebe que o maior empecilho do agronegócio está em ele não estar nas grandes capitais. O agronegócio está no interior. E quando você olha hoje o Brasil, você percebe o seguinte: as mentes estão na Faria Lima da vida, estão em universidades públicas referenciadas, universidades privadas referenciadas, mas o mercado que hoje remunera e precisa de gente, precisa de capacitação, ele não está na capital. É aquilo que a gente estava conversando antes. O cara muitas vezes trabalha, consegue um emprego na Faria Lima e muitas vezes ele vive para pagar boleto. E ele só percebe isso 10 anos depois. Hoje, se você parar para olhar, o mercado tem se qualificado muito nos interiores. Você tem interiores que não pode ser chamado de interior. Você tem cidades no Mato Grosso, como Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, cidades que você vai lá e fala, cara, isso aqui não é interior. Tem de tudo, qualidade, preço equiparado a São Paulo, quando não mais caro. Você vai para a Bahia tem um divisor de águas que é Luiz Eduardo Magalhães, que é o oeste baiano, quase Minas, quase região, quase Brasília, quase Goiás. Você começa a olhar e dizer o seguinte, cara, isso aqui não é Bahia. Eu sou baiano e digo que a Bahia não conhece. A Bahia do agro. Extrema eficiência, um lugar que as pessoas diziam que nunca daria para fazer lavoura, nunca daria para plantar e colher. E hoje você tem grandes produtores rurais extremamente eficientes, reconhecidos no mundo todo para isso. E que estão prontos para contratar mão de obra qualificada. Estão contratando mão de obra qualificada. Hoje você pega um operador, a gente pensa assim, puta, agronegócio, você pega uma colheitadeira de algodão, ela custa quase 2 milhões de dólares. Uma colheitadeira de algodão. Mas tem um cara para operar ela. Vou pagar R$1.000 esse cara? Eu não vou, ele está com um patrimônio meu na mão. Eu vou qualificar esse cara e vou pagar bem a ele, para ele cuidar do meu patrimônio. E você muitas vezes tem hoje um operador de máquina que ganha mais do que um advogado, um professor, um médico. Porque o cara aprendeu o que é diferencial. Você vai no mestre de obras. Não é raro você ver mestre de obras hoje com mais patrimônio do que um advogado. Assim, porque esse cara achou o gap do que é necessário e que ninguém quer fazer. E aí entra naquela velha esfera que eu digo, quem hoje busca o Brasil, busca crescer aqui dentro, se parar para observar mercados fora das grandes capitais e começar a entender que lá você tem espaço de crescer junto, formar patrimônio, se diferenciar, é uma puta oportunidade para essa juventude que está vindo aí, que precisa buscar outras alternativas que não está nas capitais. João, eu acabei de vislumbrar um corte maravilhoso para esse papo. E aí você vai olhar para a sua câmera, você vai falar com um jovem profissional saindo da faculdade, que ele quer ganhar mais, e talvez não seja a Faria Lima. Que dica você dá para esse profissional para ele ganhar mais, não precisando trabalhar de gravatinha lá onde ele acha que é o lugar que traz mais dinheiro? Nada contra a gravata, mas eu não gosto. Conta para ele, João. Eu tenho uma filha de 22 anos, está na faculdade, já trabalha, já está formando esse ano. E o que eu digo sempre para ela é o seguinte: nessa idade é a hora de você experimentar. Pode ser que não seja isso que você queira, mas você não pode dizer não antes de conhecer. Então, Faria Lima, muito legal, aprende-se muito. Mas no interior do Brasil também tem grandes empresas, também tem grandes empresários. E a oportunidade de você ganhar mais e crescer mais rápido, aonde você faz a diferença, não está nivelado com outros colegas, ela é muito maior. Então, assim, observem, pensem e avaliem outras experiências. Tem muita gente que faz assim, eu vou fazer um intercâmbio de 1 ano lá fora. Muito legal.
mas tenta fazer um intercâmbio de trabalho. Vai trabalhar um ano num lugar que esteja promissor, que esteja crescendo, que te dê oportunidade. Se não gostar, você retorna. Quando você está na idade nova, você tem tempo para errar. E a hora de errar é essa. Depois fica caro. Justamente por causa do tempo. Tempo. E se você está procurando um lugar, digo um lugar do Brasil, acho que existem vários. Você falou da Bahia, você falou de Sorriso, no Mato Grosso, por exemplo. E eu Rio tenho... Verde, no Goiás, Minas Gerais. O Brasil tem diversas cidades que são extremamente agradáveis e com muitas oportunidades. O interior de São Paulo. Então, assim, é só abrir um pouco, tirar a venda dos olhos, E olhar para o Brasil. olhar para o Brasil como um país de extensão muito grande. Eu tenho tido a oportunidade, desde 2023, de ir muito para o sul do país. E lá em Santa Catarina, ali na região de Concórdia, que é onde surgiu a Sadia, Sim. na região de Ceará, que é ali pertinho, onde surgiu a Ceará, Chapecó, toda essa região eu vejo muita coisa acontecendo, tanto é que são os meus maiores Sem clientes dúvida. que pagam palestra no preço cheio, Sim. que me pagam no preço que eu peço, que eu acredito que seja o preço justo por isso. Então, muito longe de São Paulo, com um sotaque completamente diferente de São Paulo, e você vê quanto mais distante, mais diferente é, e isso talvez você não vá aprender no intercâmbio estudando vai. inglês nos Estados Unidos, que pode ser bom, Mas você vá, faça se puder, mas talvez haja uma oportunidade de trabalho em lugares que vão te dar até mais qualidade de vida do que as capitais onde a gente está acostumado, que são lugares normalmente que você tem mais estresse, mais problemas para resolver, e ali você vai estar alinhando mais oportunidades com um salário maior e talvez com uma qualidade de vida mais interessante. A gente brinca assim, eu tinha um grande amigo que ele sempre dizia assim, eu falava, cara, você não fala inglês? Ele é muito rico, um cara muito bem sucedido. Ele falou, não, eu pago quem fala. Então, quando você para olhar a cabeça da pessoa, se ele estiver em paz consigo e tranquilo, não importa onde você está e o que é que você está fazendo, o que importa é o resultado que você está obtendo. Então, É isso. eu falo que o agronegócio, que é o core do que a gente vem falar, é o que eu vivo hoje, vivo muito profundo, é uma área que tem muito a ser desvendada. E num país como o nosso, que o agronegócio é pouco conhecido, é um pecado quando você ouve falar de desmatamento, de que estão derrubando a árvore, que estão isso. Você vai olhar o mundo inteiro, ninguém tem uma política ambiental como a nossa. Mas a venda do político, a discussão política, o viés dado a tudo que chama atenção negativamente na mídia, isso acaba levando para o brasileiro entender que o agro é danoso. A gente alimenta o mundo hoje. Ponto final. Você vai ao seguinte, a Holanda, ela lança hoje uma política de desmatamento, depois de ter desmatado tudo. A França hoje desmatou tudo. A França. Aí você vai me dizer assim, não, mas a gente tem que ter uma política para não desmatar. Eu digo, depois que você fez. Não vamos desmatar a Amazônia, não vamos. Muita gente se ilude. A Amazônia ela não tem viés para lavoura, porque como é um ambiente úmido que chove muito, você não consegue plantar e colher grãos, commodities, é um negócio mais complexo. A Amazônia hoje está sendo devastada basicamente por garimpo e por derrubada de madeireira. Mas quando você para olhar, você diz assim, tá bom, Europa linda, não quer que eu desmate? Pague. Vamos fazer o seguinte, quanto é para eu desmatar? Quanto eu ganho se eu desmatar essa região aqui? Tanto, bota na conta que eu vou cuidar e ninguém vai desmatar. Agora, tem uma política de desmatamento como a nossa, que online, o satélite passa e diz assim, o Bruno desmatou 10 hectares a mais do que ele podia. Então, pega, te multa, faz você repor, faz tudo. Este é o agro legal. O agro ilegal é igual ao bandido. É o cara que vai lá e desmata a árvore que você não vê, quando você vê ele já fugiu pro lado, tudo. Isso é bandidagem, é criminalidade. Em todos os nichos de mercado Tudo você vai existe. encontrar isso. Só que falar mal do agro dá muito mais mídia para os ativistas. É pop, né? É pop, do que falar o lado bom do agro. Você falar que hoje a gente é o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, os maiores produtores de hortifruti do mundo, e não é produtor
é produtor eficiente. Você vai para os Estados Unidos, nenhum produtor produz o que produz no Brasil. Eles estão vindo aqui olhar, entender o que é que está sendo feito nesse país, que consegue produzir em tão pouco tempo mais do que eles produzem. E olha que tecnologia eles têm. Só que as máquinas hoje estão sendo desenvolvidas aqui. Então, tudo isso mostra que não se pode punir um segmento por viés político. Exato. Temos que trabalhar para que isso seja o diferencial nosso. O mundo só vai aumentar a população e vai precisar todo mundo comer. E se a gente souber isso, usar isso com inteligência, com eficiência, sem bairrismo, nós vamos ter um país muito melhor para frente. O futuro do Brasil, baseado nisso, é promissor. Eu preciso terminar esse papo, Muito João, bom. com as... Você entendeu que eu sou meio piadista, mas com a seguinte frase: o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. João, muito obrigado por esse papo. Para mim foi esclarecedor entender um pouco mais, não só de mercado financeiro, de mercado bancário, mas também sobre o agronegócio, sobre a importância dele para a economia brasileira e como isso impacta e vai continuar impactando não só a vida do brasileiro, mas a vida do europeu, a vida do francês, a vida do holandês, mesmo daqueles que continuam falando mal do agro brasileiro. João, obrigado pelo seu tempo. Quer dizer suas últimas considerações aqui nesse podcast? Sim, é muito bom essa conversa, à tua disposição que você precisar. De novo, o mercado bancário e o agronegócio, eles se entrelaçam. Não existe agronegócio sem financiamento bancário, então os dois vivem lado a lado. E todo mundo que trabalha no agro, eu vou deixar aqui um agradecimento, principalmente para as famílias, porque nós trabalhamos no agro, nós viajamos muito. E como a gente está sempre viajando, e as viagens geralmente são extensas, são longas e demoradas, eu acho que as mulheres, os filhos, têm que ser muito valorizados. E aí eu deixo um beijo para minhas filhas, para minha esposa, e estamos à disposição. E podem focar que o agro tem muito espaço para grandes executivos e grandes profissionais. Fica aqui então a chamada para você que quer trabalhar em lugares muito bonitos pelo Brasil, talvez longe desses escritórios engomadinhos e todos iguais que tem aqui por São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, João, pela sua presença. E muito obrigado a você que está aqui neste podcast desde o primeiro episódio e também a você que conheceu o Era Uma Vez Podcast neste episódio aqui. Seja muito bem-vindo, seja levado aí a maratonar outros episódios, a conhecer outros convidados que já passaram por esta exata mesa. Lembrando que este podcast é um oferecimento da Era, a empresa que melhora a experiência do seu cliente, melhorando, facilitando a vida do seu colaborador. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você nos escutar e até o próximo episódio.